Olá, gente. Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao Nepcast da Secretaria de Saúde de Caruaru, hoje nosso tema é prevenção e conscientização sobre HIV/AIDS. E para esse momento contamos com a presença dessas pessoas maravilhosas, a médica e coordenadora do programa IST HIV/AIDS, Eline Gomes, e a gerente e assistente social do CTA, Pamela Moraes. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru, em parceria com o curso de jornalismo da SES Unito. Muito prazer. Eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico. E estarei com vocês no episódio de hoje. Para nos acompanhar nessa agradável conversa, recebemos com muita felicidade as nossas convidadas. Eline Gomes é médica, infectologista, coordenadora do programa de IST HIV/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Eline, seja muito bem-vinda ao nosso Nepcast. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar mais, né, num momento de troca, de exploração das informações nessa área, né? E no que a gente puder ajudar, contribuir e aprender também, por que não, né? Com esse momento. Acolhemos também Pamela Moraes, que é assistente social, tem especialização em gestão em saúde pública, especialização em saúde mental e está se especializando em direitos humanos. Pamela, seja muito bem-vinda ao nosso Nepcast. Agradecida. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês e aprimorando, né, nossos conhecimentos. Gratidão a todos e vamos lá. Então, gente, os meses coloridos conseguem trazer temas importantes sobre cuidado e prevenção na saúde para a sociedade em dezembro. Não é diferente, né? A gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo e tantas outras cores e datas importantes, né? Então, no Dezembro Vermelho, somos convidados a lembrar da prevenção ao HIV/AIDS e outras ISTs, que são doenças sexualmente transmissíveis. Falar sobre esse tema não é novidade para ninguém, né? Porém, ainda temos barreiras e tabus para falar sobre HIV/AIDS. Existem avanços sobre esse tema? Sim, né? Eu quero acreditar que sim. A gente tem perspectivas, né? Às vezes a gente anda 2 passos para frente e 1 para trás, né? Mas no saldo acaba ficando 1 para frente. Então, eu acho que a gente ainda tem muito tabu e muita barreira, né? Sobre o assunto, especialmente porque é uma infecção sexualmente transmissível. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando também de sexualidade, né? Não tem como fugir do assunto. E aí, a gente precisaria discutir enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto escolas, educação, né? Enfim, vários setores, a questão da saúde sexual, né? E aí não tem como tocar no assunto sem falar de quando você inicia, como é que você conversa, como é que você fala, né? Sobre as diferentes maneiras de sentir prazer, como pode ter mais risco, menos risco, com quem você vai se relacionar. E aí são uma série de questões, né, que são do mundo contemporâneo, que são questões dentro de uma complexidade de relações humanas que a gente vive e que a gente também precisa lidar com temas que são paralelos, né? Que aí, por exemplo, a Pamela, que faz aqui direitos humanos, vai falar muito melhor do que eu, mas sobre, por exemplo, a questão da diversidade, né? A questão da alteridade, né? Como eu aceito o outro que é diferente de mim, enfim. E aí a gente vai começar a entender também nossos limites, né? A gente não tem que ser igual ao outro para respeitar o outro, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho esse contexto para falar em política pública em HIV/AIDS, né? A gente entende que houve algumas questões epidemiológicas lá no início, no surgimento
da AIDS como um fenômeno social, né? Em que foram colocadas questões como categorias, né? O tal erro do fator de risco eram homossexuais ou eram, né, pessoas promíscuas, e isso aí ficou na epidemiologia, inclusive, como um problema, que depois foi se estabelecendo como um preconceito, né? O Eline, se falava como grupos de risco, né? Exatamente. Então, com o tempo, isso foi sendo revisto, isso foi caindo, assim, por terra, e a gente não tem como tratar a sociedade, as pessoas e o comportamento de uma forma estagnada, né? As pessoas são dinâmicas, o comportamento é dinâmico, e a gente precisa trazer a história, né? A história se move. Então, é mais adequado falar de um termo chamado vulnerabilidade, né? Porque eu passo a analisar as camadas e os contextos em que essas pessoas estão nas suas diferentes formas de relação. E aí, por exemplo, uma pessoa que é homossexual e é muito bem informada e utiliza o preservativo em todas as suas relações, ela não está em nenhum grupo de risco ou comportamento de risco, muito pelo contrário. E, do outro lado, uma pessoa que pode ser extremamente religiosa, ter um único parceiro na vida, mas não conseguir negociar o uso do preservativo com seu parceiro, ela pode estar extremamente exposta. Se esse parceiro trouxer, né, várias outras relações e nessas relações se contaminar e trazer para ela o vírus HIV, por exemplo, né? Então, para você ter a dimensão do quão diverso pode ser essas relações aí e as formas as possibilidades, as situações que você pode se contaminar, né? Assim, Eline traz essa questão da vulnerabilidade, né? De procurar o serviço. Isso, das situações de vulnerabilidade e de como a gente percebe esse cenário epidemiológico também, né? Sim. Das questões sociais implicadas, né? Que eu acho que dão muito mais, eu ia dizer sentido, mas é outra palavra que eu queria utilizar. Que dão mais vazão a essas situações, né, de vulnerabilidade, essas questões sociais. Então, deixa eu só fazer mais um comentário histórico, assim, Certo. porque então, ao longo do desenvolvimento das políticas públicas em AIDS, né, a gente passou por vários momentos, e o Brasil ele foi reconhecido internacionalmente como uma política pública que deu resultado num país que, em teoria, é um país, né, subdesenvolvido, um país periférico, né? Então, assim, a gente saiu dessa insistência de colocar as pessoas em grupos de risco, depois a gente passou pela fase do comportamento de risco, né? Eu não sou grupo de risco, mas se eu fizer assim ou assado, eu tenho um comportamento que é inadequado. Isso também rotula as pessoas. A gente saiu para chegar no conceito da vulnerabilidade. E, além disso, a gente tem essa ferramenta da epidemiologia, né, de análise pública. Então, assim, a gente passou a entender que, por exemplo, homens gays, né, homossexuais jovens, não é que eles são o problema, é que o sistema de saúde não absorve muitas das pessoas que estão mais vulneráveis nesse sentido, né? Então, existem questões culturais que estão associadas à maior chance da pessoa adquirir HIV, né? Como outras infecções sexualmente transmissíveis. Aí uma pessoa que é pobre, né, preta, periférica, não tem acesso à educação, não sabe, ou às vezes até sabe, mas não consegue chegar lá no serviço e pegar uma camisinha, um preservativo, né? Então, essa pessoa tem várias camadas de vulnerabilidade. E aí, nesse sentido, os estudos científicos e epidemiológicos mostraram que, por exemplo, profissionais do sexo, pessoas trans, né, mulheres trans com um nível de educação de acesso baixo ao serviço de saúde, elas vão ter uma incidência maior, uma quantidade maior de infecção acontecendo nessas que a gente chama de populações-chave, né? Então, por isso, a gente, como gestor, uma pessoa que trabalha em saúde, precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas e ofertar como fazer as ferramentas científicas chegarem nessas populações, né? E aí, nesse sentido, surgiu a PrEP, que aí vem lá, né, dos primeiros trabalhos nos Estados Unidos, em São Francisco, na cidade onde teve, né, os primeiros casos publicados de HIV/AIDS na década de 80. Então, lá mesmo eles fizeram, né,
esses trabalhos e começaram a ver muito resultado. Então, se eu oferto para essas pessoas, né, uma medicação que a gente sabe que tem eficácia de diminuir a carga viral, e eu oferto antes porque eu sei que ela tem, né, questões culturais, comportamentais e ali sociais que vão fazer ela se expor mais, independente da vontade dela naquela condição. Então, eu estou ofertando uma ferramenta e essa pessoa ela vai tomar, mas não é só isso. Essa ferramenta ela vem associada com uma camada de, olha, você precisa se cuidar, chega aqui no serviço de saúde, faz outros testes. Aí começa a ter também a sensação de acompanhamento e de cuidado, né? Então, lá, os primeiros trabalhos mostraram 90%, né, de redução de incidência de HIV/AIDS nessas populações. Então, assim, é um impacto muito importante. No início, as pessoas acharam que essa coisa da PrEP ia induzir o comportamento sexual e, na verdade, é o contrário. A gente precisa entender que já existe, né? E como a gente está colocando a ciência a serviço da sociedade, né? Nesse sentido. Isso aí, dando um ênfase no que a Aline falou, né? Aqui em Caruaru, a gente tem o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, né? É uma unidade de saúde da Secretaria Municipal, né? E no CTA, a gente tem uma equipe, né, multiprofissional, onde ela é composta por psicólogo, assistente social, enfermeiro, né, o técnico de análise clínica, entre outros profissionais. E, como a Aline falou, né, a PrEP, ela é ofertada por nosso serviço. Né? A população ela pode ir ao serviço, demanda espontânea, procurar, né, conversar com um técnico de orientação para que a gente seja orientado, né, oriente aquele usuário que nos procuram, para que se ele quiser iniciar, né, o tratamento. Não é tratamento. É tratamento. De certa forma né? O cuidado. O cuidado, não é, da PrEP, a gente passa, não é, a atender ele a cada 3 meses, né, com orientação com médico-infectologistas e as demais orientadoras da nossa unidade. Né? É bom também a gente falar da PEP, né, que acho que mais adiante a gente vai conversar um pouco, né? O uso dos preservativos, né, que são preservativos internos e externos, que a gente também oferta, né, em nossa unidade através de demanda espontânea, né, gratuito. Lembro também a toda a população das nossas atividades intra e extramuros que a gente oferta, né? Tem o preconceito de alguns usuários de procurar os nossos serviços, né? De ir à nossa unidade, achar que não vou no CTA porque eu estou procurando doença. A gente sempre escuta isso. Não, se eu for lá e meu vizinho me encontrar, ele vai dizer que eu estou com HIV. E, na realidade, não, né? A gente é um serviço de prevenção, né? De promoção à saúde, de diagnóstico, se caso algum desses agravos reagir, né? A gente encaminha para o SAI, né? Que é o Serviço de Atenção Especializada, né? E, entre outros, serviços que a gente oferta também, né? Então, fica a dica aí para que todos vocês procurem, né, o CTA para estar realizando essas testagens pelo menos uma vez ao ano, né, Aline? E eu queria ressaltar, assim, a fala de Pamela é muito importante, porque a ideia é que o CTA, ele está junto da população, das pessoas, né? Não é aquele postinho de saúde que o pessoal vai só quando está doente, né? A gente tem essa ferramenta no sistema SUS que tem esse lugar de estar trabalhando muito com a educação em saúde, né? Sim, a gente... E você traz esses conceitos aí muito importantes que também falam da história da política, né? Da AIDS no Brasil. Então, ela falou aí de PrEP, de PEP, de testagem, né? Do próprio uso do preservativo, que a gente não abriu mão, a gente continua usando, ele é fundamental para a prevenção. Então, tudo isso junto, a gente está chamando de prevenção combinada, que é um novo marco na política de HIV/AIDS, né? Do Brasil, tá? Então, as pessoas precisam, assim, abrir mão desse lugar, assim, só tem que usar o preservativo. Não é só. Ele é muito importante também, mas lá, se você não quiser usar o preservativo, ou não puder, ou não souber, vai lá, conversa, porque você vai se informar sobre essas várias outras coisas que a gente pode fazer para, né, tentar, assim,
bloquear essa cadeia de transmissão e, quem sabe, um dia, como a meta da Organização Mundial de Saúde, lá para 2030, né, a gente acabar com a HIV/AIDS. E a gente achar, né, Lina, assim, não, eu não vou precisar, mas vai chegar um momento na tua vida que ou você ou alguém que esteja próximo de você precise dessa orientação, né, que a gente traz para a população, né? Essas atividades da gente, eu costumo dizer que eu sou apaixonada, né, porque a gente está sempre ali junto da população em geral, né, do público-chave também, não só no mês voltado, né, ao HIV/AIDS, que é o Dezembro Vermelho, mas todo ano a gente tem ações bem intensificadas, né, sobre o combate, né, ao HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, é importante que a população em si, ela tenha esse conhecimento, né, da mandala da prevenção, que a população saiba quais são os serviços que pode procurar, né? Assim, o CTA, a gente trabalha com as testagens de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, mas a gente só não tem no CTA. A gente tem atenção primária, a gente tem nos presídios, daqui de Caruaru, maternidade, entre outros serviços, né? Na AME da Mulher. AME Mulher, não é? É importante que todos tenham esse conhecimento, né? Às vezes a gente está fazendo uma ação de sensibilização, por exemplo, na feira. A gente chega para um determinado comerciante, ele faz, não sabia que existia esse serviço. Não é? E é um serviço que é SUS, gente. É um serviço que está ali para ser ofertado, é tudo de forma gratuita e que a gente sente a falta, não é, da procura. A gente queria atingir um público maior, não é? Mas a gente, aos pouquinhos, vai chegando, vai convidando a você que está em casa, você que está nos assistindo, a procurar, não é? A se testar, a tirar suas dúvidas mais frequentes. Uma dúvida que você acha que, eu estou com vergonha, a gente deixa muito bem à vontade, a gente tem uma sala de aconselhamento, né? E ali é o espaço que você tira qualquer dúvida. A privacidade, né? É, que é uma das coisas importantes. E importante também, né? A gente frisar aqui que a gente tem um sigilo profissional, não é? Tudo que acontece ali no CTA e em outras unidades também, a gente tem que ter nossa ética profissional e o sigilo. Não é? É interessante que é uma estratégia que está em toda a rede, né? Não só no localizado nesse espaço físico, Isso. que também é um serviço que ele se amplia pela rede, Sim. mas toda a rede ela é engajada, Com né? certeza. A partir desse processo de cuidado e de orientação à população a respeito dessa temática, né? E lembrar também, né, que não só o CTA, né, a gente tem essas atividades extramuros que a gente consegue chegar à população, tanto da zona urbana quanto zona rural, não é? E a gente estamos lá, próximo de vocês. Isso, é a ideia de que a pessoa pode ir no posto perto da sua casa, né? No posto da atenção básica ou da atenção primária e solicitar esses testes, ela pode. E isso também é importante, assim, muita gente pensa que é só a gestante no pré-natal, né? Lá no postinho que faz. Mas qualquer pessoa em idade sexual, né? Vida sexual ativa, se quiser fazer, pode fazer. A gente recomenda que, mesmo que você não esteja sentindo nada, tá tudo bem, vida saudável, uma vez por ano, tem vida sexual ativa, vai lá, faz sua testagem. Né? Ela faz parte de cuidar de você mesmo. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Quem é o nosso público-alvo, né, com esse tema? Então, é justamente todas as pessoas que têm vida sexual ativa, né? Ou que já iniciaram a vida sexual ativa. Ou algum tipo de exposição, né? A pessoa que teve, tipo, exposição. A gente já aconteceu casos de um estudante de enfermagem, por exemplo, tá no seu período de estágio e ela se contaminar, né, numa caixa de perfuro cortante, por exemplo. Ela foi descartar, né, a agulha e se furou. Só que aí a gente chama fonte desconhecida, não é isso, Aline? Aí a gente tem a possibilidade, assim, de ofertar o teste para várias populações, né? Esse que Pamela está trazendo é, por exemplo, o caso de um acidente ocupacional. A chance de contaminação aí, ela é pequena. Ela é até maior para as hepatites, né? Sim.
Mas a gente também oferta nesse aspecto. A maior chance de transmissão, ela é realmente sexual, tá? Hoje em dia a gente sabe que, né, existe aí a via sexual de transmissão, a via sanguínea, que, por exemplo, antes de a gente ter os controles dos bancos de sangue, né? A gente teve algumas infecções aí, por exemplo, o Betinho, né? Eu que eu sou uma pessoa velha. Mas, naquela época, né, algumas pessoas se contaminaram com transfusões de sangue e que, se eu não me engano, é de 93 para cá, não houve mais, né? Essa coisa foi feito um controle muito mais rigoroso das transfusões de sangue desse material. E então hoje a gente nem coloca mais, mas assim, ainda é possível, né? Uma transfusão por via hemotransfusão ou por compartilhamento de agulha, né? As pessoas que usam droga por seringa e aí emprestam a seringa um para o outro. Isso não é tão frequente aqui no Brasil, mas acontece especialmente em lugares onde tem, né, a maior circulação de drogas injetáveis, tá? Então, o que é o mais, vamos dizer assim, o que predomina mais é realmente a transmissão via sexual, tá? E a gente tem que lembrar também da transmissão da mãe para o bebê, né? A transmissão que é feita através da placenta. Então, uma gestante, uma mulher, né, que acaba se infectando, seja na gestação ou antes, ela tem um risco de passar para o bebê. E é muito importante essa parte da saúde materno-infantil, que a gente precisa evitar essa transmissão da mãe para o bebê. Então, não quer dizer que uma mãe que tem HIV, né, que o filho dela vai nascer com HIV. A grande maioria dos casos a gente consegue evitar essa infecção se a gente seguir os passos adequados e a prevenção, a profilaxia. Então, gente, a gente consegue concluir que a desinformação ela continua sendo um fator preocupante para o índice de infecções? E a partir dessa desinformação, quais são as dúvidas mais frequentes que vocês encaram no cotidiano de trabalho? Acho que a desinformação ela ainda é frequente, né? Tem um trabalho daqui da Bahia, né? De uma pesquisadora muito bacana lá da Fiocruz da Bahia, que fala que a gente no Nordeste, por exemplo, tem diagnóstico tardio, né? Isso quer dizer que as pessoas elas demoram mais a pensar em fazer o teste ou não fazem o teste pelo preconceito, né? Ou ficam em casa com medo e com depressão porque acham que, né, se descobrir e tal e tal. Então, a gente tem uma incidência maior de diagnóstico tardio de HIV, de infecção por HIV. Isso quer dizer que a pessoa vai chegar mais grave para o infectologista. E, mesmo com os tratamentos eficazes, essa pessoa ela pode ter outras infecções, né? Então, lembrando que a gente está falando do Dezembro Vermelho, esse Dezembro Vermelho, inclusive... Porque só um parênteses, assim, você falou assim, meses coloridos, mas a gente tem que, na verdade, a luta contra a AIDS e o lacinho vermelho foi o primeiro que surgiu no mundo, né? E depois essa coisa do colorido veio tudo copiando o lacinho da luta contra a AIDS, né? O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é o dia 1º de dezembro e um designer americano faz esse símbolo do laço em homenagem a um grande amigo que morreu com AIDS numa época em que a gente não tinha tratamento adequado. Né? Então, é bacana lembrar disso, sim, que é a luta contra a AIDS que move toda essa colorização dos meses, vamos pensar assim, depois, né? Mas aí, o que eu estava dizendo, então, essa pessoa, quando ela chega muito tarde, a gente começa a ter, assim, ela pode ter exatamente a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, né? Que é a SIDA, ou AIDS, que é a sigla em inglês. E aí ela pode ter uma série de infecções, de problemas, de doenças, de cânceres que vão deixar ela com sequela, né? Vão deixar ela mais debilitada. Então, o HIV, ele vai diminuir a minha resposta imune para as várias condições. Então, quando a pessoa vai adoecer, ela não tem resposta por mais que a gente trate. Então, a gente precisa, no Nordeste, cada vez mais trazer informação, né? Trazer que tem tratamento, que não é uma coisa que transmite com beijo ou com abraço, né? Que a gente pode chegar e cuidar do outro e abraçar. Inclusive, a gente vai entrar num outro tema, que é assim, hoje a pessoa vivendo com HIV, ela pode não só viver bem
né? E saudável, principalmente se a gente descobre logo cedo como ela pode constituir família, ter filho, manter a vida sexual ativa e, inclusive, indetectável e intransmissível, que é o nosso tema do Dezembro Vermelho. Então, essa informação a gente sabe já de uns anos para cá, a ciência já mostrou vários trabalhos com pessoas que tinham relações tanto heterossexuais como homossexuais, que quando o parceiro com HIV está tratando adequadamente, está indetectável por mais de 6 meses com boa adesão, ele não transmite para o parceiro ou para a parceira, tá? E uma pessoa, né, assim, que convive com o vírus do HIV, ela vive tão quanto ou até mais uma pessoa que não conviva, né? Porque a gente passa a se tratar, a se cuidar, né? Ter o amor a si mesmo, né? Então, assim, a melhor prevenção é se testar, se prevenir. É o cuidado, né? É o cuidado que a gente tem com a gente, com o próximo, né? E tá buscando nossos serviços. E aí, assim, falando das principais questões, por exemplo, se eu posso ter filho, né? Se eu vou contaminar alguém, né? Ainda ontem, a gente atendendo um jovem, depois a mãe entrou na consulta para saber se a madrinha, né? Entrou para saber se ela podia, né? Se tinha que separar a talher, né? Então, veja, não transmite pela saliva, tá? Não transmite pelo beijo. A quantidade de vírus HIV numa saliva é insignificante. Então, a gente só vai ter a transmissão se você transar com a pessoa com HIV que tem uma carga viral alta, né? E não usar preservativo, tá? Porque se tiver, mas você usar o preservativo e não entrar em contato com as secreções sexuais, né? Secreção genital no homem, né? O sêmen, na mulher a secreção vaginal, a gente não vai ter a transmissão, porque está provado que o preservativo também protege, né? Aí a gente sabe que tem as outras preliminares, né? Se houver contato com a secreção em outros locais, por exemplo, na cavidade oral, né? E tiver alguma lesão em boca, né? Alguma ferida, aí aumenta as chances, né? A gente vai ter que avaliar caso a caso. E também para isso que serve ir ao CTA ou ir ao SAI, né? Mas principalmente ao CTA, para fazer essa consulta, essa avaliação de risco, gerenciar os riscos que você tem, pegar a informação para lidar com essas possibilidades de vida, né? E viver a sexualidade de um jeito mais tranquilo. Falam de algumas formas de tratamento, né? O PrEP e o PEP. Vocês gostariam de falar um pouquinho mais? A PEP, né? A PEP é uma profilaxia pós-exposição. Então, se eu tive aquela exposição, né? A nossa unidade de referência aqui em Caruaru é a UPA do Vassoural. Muita gente pergunta por que a UPA do Vassoural, né? A gente diz a UPA do Vassoural é uma unidade de urgência e emergência, né? Onde ela está preparada, né? Capacitada para estar te recebendo lá para que você inicie essa profilaxia, né? Então, você tem um prazo de 72 horas, né? Equivalente a 3 dias, para que você possa procurar essa unidade e iniciar essa profilaxia. O segmento, né, da PEP, ele é dado através do CTA, né, que a gente costuma dizer que é a janela imunológica, né, que você está em janela, e vai ser acompanhado por nossos serviços por 30, 60 e 90 dias. Né? E como é que a gente é acompanhado? A gente, a cada mês, vai passar pelas testagens, né, e vamos passar por uma consulta com um médico infectologista para te avaliar e ver como é que está o teu sistema imune. Né? Então, essa PEP, ela é ofertada pelo SUS, né? Tudo de forma gratuita, e fica a dica para qualquer tipo de exposição, seja ela em acidente ocupacional, seja ela uma exposição sexual, né? Como a gente estava comentando, que você procure a unidade de referência. E vale salientar, né? Todo o tratamento, toda a orientação, todo o processo de prevenção é ofertado gratuitamente pelo SUS. Sim. Isso, é uma política pública do Sistema Único de Saúde. Olha, que eu sou professora e adoro história, né? Mas, assim, o programa de AIDS no Brasil, ele vai começar a
ajudar a organizar as primeiras leis do SUS ali, né? 1980, os primeiros casos, e 88 você tem, né? As primeiras leis ali, a organização dessa parte mais burocrática administrativa do SUS, quando você começa a ter a ideia de que é para chegar para todos, né? Então, isso é uma coisa interessante do ponto de vista histórico. E aí, complementando a fala de Pamela, né? A PEP, que a gente chama de profilaxia pós-exposição, eu já me expus, já aconteceu, já rolou, tá? Falando para a galera, assim, mais de boa, né? Ou já aconteceu de eu sou um profissional de saúde ou de limpeza urbana até, por exemplo, sim, né? E alguém descartou uma agulha errada. A gente já teve caso até de criança que pega a agulha na rua brincando, se fura, e aí tem que fazer essa prevenção porque a gente não sabe, né? Embora aí a chance é muito pequena, tá? Porque o vírus, ele não vive muito tempo na natureza, né? Não, ele vai ficar muito tempo no corpo, ele vai se multiplicar no corpo, mas fora do ambiente do corpo, não. De qualquer forma, a gente tem que fazer essa prevenção, né? Aí, então, eu posso me expor num acidente como esse, que a gente chama de ocupacional, que é a maioria em profissionais de saúde, mas pode ser de limpeza, ou então uma exposição que a gente chama de sexual, né? Que é a PEP sexual, que é o que Pamela já trouxe aqui. Isso é antigo, é mais antigo e já está, de certa forma, consolidado. Por que está na UPA, né? Na urgência, que antigamente não era. Desde 2015, aqui em Caruaru, 2016, a gente colocou na UPA, porque é uma situação de emergência, né? De urgência no sentido assim, eu tenho pouco tempo e o quanto antes eu fizer essa profilaxia, esse uso do medicamento, se tiver indicado, né? É o ideal, porque em 2 horas esse vírus ele pode começar a se multiplicar e a se instalar no corpo. E em até 3 dias ele vai atingir, né, alguns dos órgãos, e aí a gente precisa exatamente bloquear esse momento, né, para evitar que a pessoa realmente tenha a infecção instalada. E aí o outro conceito, né, que a gente trouxe aqui é a PrEP. É parecido, mas é diferente. Então, a PrEP é a profilaxia pré-exposição. Eu ainda não me expus, né? Ou eu tenho um comportamento que acabo, né? A chance de eu me expor várias vezes, mas ainda não tenho o HIV, né? Como diagnóstico, não é uma coisa que eu sabidamente já me expus, tá? Então, é por isso que é antes, é PrEP, é antes de eu me expor. E, tanto é que essas pessoas a gente testa para afastar, né? Se tem qualquer diagnóstico. Sim. Porque se a pessoa já tiver HIV, ela não vai fazer nenhuma dessas ferramentas. Aí a gente vai partir, né, para realmente cuidar, né? Cuidar, colher outros exames, fazer outra avaliação clínica e iniciar tratamento, né? Então, a PrEP, ela vai vir para tentar também evitar essa transmissão em pessoas que ainda não se expuseram ao HIV, mas tem uma chance muito grande de se expor. E falando, né, para a população que a PrEP é um serviço ofertado pelo CTA também, né? A gente tem uma lista, né, de espera, né? A procura aumentou muito, né? Graças a Deus. Né? A procura vem aumentando cada vez mais, né? A gente tem aquelas prioridades, né, de profissional do sexo, pessoas privadas de liberdade, pessoas que tenham parceiro, né? Vivendo com HIV. Vivendo com HIV, entre outros, né? Mas não que, por exemplo, eu queira realizar a PrEP, eu não possa. Pode sim, né? Vai demorar um pouco, porque, como eu disse, a gente tem uma lista, né, da PrEP no serviço. A gente consegue chamar em torno de 15 novos usuários mensal, né? Isso já vem um avanço muito, muito grande para a gente. E a busca, né, para estar realizando essa profilaxia aumentando cada vez mais. Uhum. Né? Então, a gente chama a atenção da população que tiver interesse em procurar, né, não só essa profilaxia, entre outras, né, através e ofertada pelo CTA. Tem uma coisa que eu acho que é bacana da gente trazer também, falando desse tema, né, falando de PrEP, de PEP, desse tema de indetectável igual intransmissível, que a gente escolheu como tema para estar trabalhando aqui em Caruaru.
para ajudar nessa questão, tanto da informação ou desinformação, né, do preconceito, porque hoje a gente vive uma ideia de que o paradigma que separa, tratamento é uma coisa e prevenção é outra, ele juntou isso, né? Então, tem um negócio chamado tratamento para todos. Então, também para trazer a informação e a ideia de que não é a pessoa só que está mal, que tem algum sintoma clínico ou uma queda de imunidade que eu vou tratar. Hoje, a gente trata todas as pessoas que se infectaram, independente de sinal ou sintoma. Por quê? Porque parece haver um benefício muito grande para essas pessoas em termos de envelhecimento, né? Então, se eu não tenho sintoma algum e eu não trato, a chance de ter um envelhecimento precoce associado ao HIV existe, né? Já tem muita discussão sobre isso na ciência. E, além disso, então, eu vou prevenir esse envelhecimento precoce, eu vou prevenir um futuro adoecimento, né? Uma depressão do meu sistema imune, vamos dizer assim, né? A deficiência do meu sistema imune. E eu também vou, se eu tratar todo mundo, eu vou reduzir a quantidade de pessoas que estão se contaminando. Então, um benefício para a pessoa e para a sociedade. Então, o tratamento para todos, ele também é uma prevenção, né? Assim como entra nesse rol de PrEP, de PEP. Então, quem sabe, por exemplo, que tem uma pessoa com HIV na sua rua, ou no seu bairro, ou alguém na família, sabe? Chegar e dar um abraço hoje no Dezembro Vermelho, dar um beijo, é um ato de amor, de humanidade, é um ato de ciência, no momento em que a gente vive tanto comportamento anti-ciência, porque não vai transmitir para você, você vai romper essa barreira do preconceito e você vai estar estimulando essa pessoa a se tratar bem, a se cuidar, aderir ao tratamento, e aí ela não vai não só não adoecer, como não contaminar outras pessoas, e a gente vai um dia conseguir controlar esse vírus. Olha que história comprida, mas é uma história importante, né? De amor e de, né, abrir a cabeça, né, para a informação, a saúde, a ciência, né? E uma história revolucionária para o SUS, né? Pois para a saúde pública. Então, gente, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. E foi, sem sombra de dúvidas, uma excelente conversa. Eu gostaria de agradecer a Eline e a Pamela por estarem conosco e eu deixo o espaço aberto para vocês se despedirem da gente ou passar alguma última informação. Eu queria agradecer a todos vocês, né? E foi um momento muito bom hoje, né? Acredito que a gente trocou bastante experiências, né? Aqui com vocês e queria deixar, né, um recadinho para todos mais uma vez. Visite o CTA, procure nossos serviços, né? Chame um amigo, um parente, quem vocês tiver mais próximo, não é? E todas essas informações a gente se torne multiplicadores, não é? Agradeço a todos vocês. E eu queria ressaltar também o trabalho, né, do CTA junto do programa, né, do SAI, que a gente está com a programação extensa, né, com locais de testagem. Então, entrar nas redes sociais aqui da Secretaria para dar uma conferida toda semana, quase todo dia, né? Todo dia. Tem ação, ou tá na feira, ou tá numa escola, ou tá na unidade. Eu não consegui nem decorar a programação toda. A gente estamos né? nas redes privadas, né, públicas. Fazendo testagem, dando informação. Então, procura aí para se informar e se testar e enfim, né? Dá um abraço que seja lá na gente, que tá na luta aí. E queria mandar um beijo bem grande, um abração a todos os meus pacientes que vierem me ouvir nesse podcast, né? As pessoas que vivem com HIV também, que não são meus pacientes, mas que são maravilhosos por estarem vivos até hoje e ensinarem pra gente muita coisa e que são grandiosos, né? Nesse sentido de que ajudam a sociedade a melhorar como pessoas, tá? É isso. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Que maravilha. Finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema pertinente sobre saúde. Agradecemos a produção do Centro Universitário Acés Unita, as nossas convidadas e a você. Continue acompanhando nas redes sociais. @prefcaruaru, @nepcaruaru e o meu,
Aleixo Integrativo. Muito obrigado e até uma próxima.